Eu sou Paulo Andrade e estou chegando com muitas notícias do nosso Flamengão queridão. Mas antes, flamenguista, eu peço a você que se inscreva no canal, aperte esse botãozão vermelho, deixe o seu like, ative o sininho para você receber os vídeos quando eu postar e não esqueça de fazer o seu comentário. Então, bora lá para as notícias. Pessoal, segundo o portal Transfer Market, o Flamengo tem 3 jogadores na lista dos 10 jogadores mais valiosos do Brasil. O Gabigol, ele é o atleta mais valorizado. Ele tem 25 anos e está avaliado, pessoal, em 26 milhões de euros, aproximadamente 168 milhões de reais na cotação atual. Em terceiro lugar vem o Arrascaeta, O uruguaio tem 27 anos e está avaliado em 16 milhões de euros, cerca de 103 milhões de reais. Em oitavo lugar aparece o atacante Pedro, De acordo com o portal, o jogador de 24 anos, apesar de ser reserva, ele está avaliado em 12 milhões de euros, aproximadamente 77 milhões de reais. Eu vou passar a lista para vocês aqui dos 10 mais valorizados, mas só vou dar os valores em euros, tá legal? Vamos lá. Primeiro, Gabigol, 26 milhões. Segundo, Danilo, do Palmeiras, 18 milhões. Arrascaeta é o terceiro, 16 milhões. Quarto, Patrick de Paula, 16 milhões. Gabriel Veron, em quinto lugar, 15 milhões. Gabriel Menino, 15 milhões. Em sétimo lugar, o Zaratio, do Atlético Mineiro, 13 milhões. O Pedro, do Flamengo, é o oitavo. O Yuri Alberto, do Internacional, 12 milhões, O Pedro, 12 milhões de euros também. E em décimo vem o Dudu, jogador do Palmeiras, Então o Flamengo está de bola cheia, com 3 grandes jogadores aí nessa lista. Tem um plantel maravilhoso e eu espero que o Flamengo não saia aí torrando essa galera toda, porque cresce o olho quando vê o valor. Eu conto muito com um belo time para essa campanha de 2022. Você está de acordo comigo? Coloca aí que eu quero saber. Pessoal, vamos a outra aqui. Parece muito legal. O orçamento do Flamengo já foi projetado para 2022. O objetivo, pessoal, é ter uma receita bruta de R$1.330 bilhão nesse ano que se inicia. Em 2021, o Flamengo arrecadou 984.245 mil reais. Como sócio, eles arrecadou isso aí, com sócio torcedor, bilheteria, prêmios por campeonatos, vendas de jogadores, patrocínios e outras coisas mais. Só de patrocínio, pessoal, está previsto que o Flamengo vai ganhar 255 milhões de reais. Com transmissões, de jogos, o Flamengo pretende ganhar 230 milhões de reais. Com premiações de campeonatos, chegou lá, foi vice, foi terceiro da Copa do Brasil, foi não sei o quê. O Flamengo pretende arrecadar no mínimo 130 milhões de reais. Com a venda de jogadores, 185 milhões de reais. Com bilheteria, 102 milhões de reais. E com esse faturamento orçado pelo Flamengo, a dívida dele vai reduzir em 120 milhões de reais. Ela vai cair de 345 milhões que é hoje, ela vai para 225 milhões de reais. E vai aí, isso aí grande, a maior riqueza do Flamengo, vai separar 130 milhões para contratar novos jogadores. Ele vai ter aí 390 milhões em 3 anos para contratar novos jogadores. Com isso, o Flamengo espera um superávit nas suas contas de 186 milhões a mais do que 2021. Isso é muito importante, a gente tem que estar muito atento a isso. Não fazer loucuras, sair vendendo jogadores da base muito baratos. Eu estou achando que tem jogadores que estão saindo num preço muito baixo, Se você for analisar aí as últimas saídas, o Flamengo andou vendendo jogadores com um futuro muito promissor por valores baixos. Tudo bem que teve a pandemia, o Flamengo precisou fazer caixa, mas a gente tem que ter aí um bom senso de não sair vendendo os garotos aí a qualquer preço. Se não tiver vaga no time, empresta, dá rodagem, mas não vende. E, obviamente, quando vender, é o que o Flamengo está fazendo, retém um percentual para quando ele se valorizar e for vendido lá na ponta e o Flamengo receba um bom valor, como é o caso que está acontecendo aí agora com o Paquetá, que
tem aí uma proposta muito interessante e o Flamengo vai morder, vai beliscar uma grana muito boa se o Paquetá for vendido. Não por ele ter uma parte, um percentual, porque na época o Flamengo não tinha esse tipo de comportamento, mas sim pelo valor dele ser o clube formador. Então, bora lá para outra notícia aí, pessoal. Essa aqui é aquela de todo dia que a gente vem fazendo. São as atualizações e o Flamengo dá a última cartada para ter ou não o Jorge Jesus, né? Em entrevista, o Marcos Braz, ele revelou que ele está esperando uma resposta realmente do Jorge Jesus, mas ele não tem 6 meses, ele tem 6 dias e ele também não vai ficar ali torcendo para o Jorge Jesus perder os jogos para poder aí fazer um contato e trazer o treinador. Está sendo aí achincalhado pela parte jornalística de Portugal, né? O jornalismo de Portugal está metendo o cacete nessa viagem do Braz, mas eles esquecem que eles fizeram a mesma coisa aqui no Brasil e ninguém falou nada. O povo brasileiro é um povo muito quieto, é um povo muito tranquilo. Eu acho que tem que mudar um pouco essas mentalidades. Quando o cara vier aqui, a própria torcida tinha que ter colocado ele para correr. Quando viu que ele vinha aqui para pegar o Jorge Jesus, tinha que ter colocado ele para correr. Eu não sei como, mas tinha que ter colocado. Não fez. Agora está lá sofrendo consequências em Portugal, inclusive de vez em quando xingam ele, enfim, a gente já sabe como é que funciona isso, né? Então, o Braz falou o seguinte: eu não tenho 6 meses, eu só tenho 6 dias. O Jorge Jesus, ele é uma opção, mas não é a única, né? E se ele quiser vir, tudo bem. O Braz disse também que ainda não se encontrou com ele e não sabe se vai se encontrar, porque o Jorge Jesus ele está com a cabeça nos 2 jogos do Porto, né, que são jogos decisivos para a permanência dele ou não ali no time, no comando do Benfica. As reuniões do Braz, elas têm sido frequentes com o Bruno Macedo, que é o empresário do Mister, e o Mister mandou avisar que só vai poder se reunir com o Braz depois desses 2 jogos que ele vai ter agora com o Porto. Eu acho isso aí até coerente, porque ele está sofrendo, inclusive, ameaças lá de torcedores que querem bater, ameaças na família, enfim, isso aí é um problema muito sério e ele está assustado com isso. E eu estou entendendo muito bem a situação. Tem muita gente dizendo, ele está fazendo doce, está fazendo isso. Eu acho que não é por aí. Ele está preocupado, sim, com a reação dos torcedores do Benfica. A gente tem que ir com calma, né? Não pode dar mole. Agora, vamos lá, só resta aguardar ou então contratar o treinador. O jornal português Record revelou que 3 treinadores rejeitaram a proposta do Flamengo. Jorge Jesus, Carvalhal e Paulo Souza informaram que não vão acertar com o Flamengo. Todos eles estão empregados. Isso aí é o jornal lá de Portugal que está falando, não sou eu não. O Jorge Jesus, né, ele tem um afeto muito grande pelo Flamengo, se sente muito lisonjeado, mas tem que aguardar esses jogos aí. Vamos lá, aqui. Com isso, né, os rubro-negros passam a mirar outros nomes na lista. Tem o nome do Paulo Fonseca, do Rui Vitória e do Vitor Pereira, né? Todos eles estão livres no mercado. A reunião que vai estar acontecendo hoje, né, que o Flamengo marcou, é com o Vitor Pereira, aquele treinador que foi demitido lá do Fenerbahçe. Ele está aí desempregado, tem chance de vir para o Flamengo, é um bom treinador, todo mundo fala isso, então ele pode ser sim o plano B, mas eu acredito que o Braz vai voltar sem contratar ninguém e vai sim esperar o resultado aí das partidas do Porto com o Benfica, porque eu conheço muito bem o Braz e ele tem um objetivo definido que é trazer o JJ e eu estou com ele e apoio. Eu queria saber da sua opinião, coloca aí, vamos aguardar e vida que segue. Por hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar aquele like, de apertar o sininho, de se inscrever no canal, né? Coloca aí aquele botãozão vermelho, aperta aí para me dar aquela força. Lembrando sempre que aqui não tem enrolação, aqui não tem blá blá blá, porque aqui é Flamengo na veia.